vídeos do Resenhando Sonhos, hoje a gente vai falar sobre Eragon. Caso você não saiba, está rolando um projeto de leitura do Ciclo da Herança, proposto pelo Márcio do Leitor 97. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo onde eu explico sobre esse projeto de leitura. E durante o mês de fevereiro eu li Eragon, então, para dar início a esse projeto. Confesso para vocês que eu terminei essa leitura querendo muito já dar continuidade para a série, mas eu não dei continuidade porque ia sair já fora da proposta de ler um livro por trimestre, já na primeira leitura, então eu me segurei. Eu sabia basicamente nada sobre essa história, tanto que agora vocês começam a rir da minha cara, mas eu achava que Eragon não era o garoto, e sim era o dragão. Eragon vai contar a história do protagonista de mesmo nome do livro. Então, Eragon, ele tem 15 anos, ele não tem mais a mãe nem o pai, ele mora com o tio e o melhor amigo dele é o primo. Um belo dia ele sai pra fazer uma caçada, porque eles precisam de alimento e carne pra enfrentar o inverno. Ele vai pra um lugar ali, numas montanhas onde ninguém se arrisca, então qualquer caça que ele conseguir lá vai ser um bônus. Mas o que ele acaba encontrando, na verdade, é uma pedra azul muito bonita, com alguns riscos brancos aí, sem nenhuma explicação do que possa ser, e aí ele acaba levando a pedra pra casa, porque ele acha que pode ter algum valor, já que é muito bonito, pra vender. Ele faz algumas consultas, vê algumas pessoas ali, e ninguém quer comprar aquela pedra dele, só que aquilo não é uma pedra, na verdade é como se fosse um ovo, porque dentro daquela pedra azul vai sair um dragão, que é a Safira, que é essa dragoa que está na capa do livro. Só que dragões aqui nessa história são criaturas muito raras, que existiam há muito tempo atrás, que fizeram parte aí de uma ordem de cavaleiros muito antiga, que foi extinta, e esses dragões não existem mais. Só que aparentemente agora existem. Isso não vai passar batido pelas pessoas que a gente sabe desde o primeiro capítulo do livro, que estão atrás desse ovo, que estão atrás desses dragões, que estão atrás dessas antigas lendas aqui desse mundo. E aí esse garoto vai começar a ser perseguido por essas pessoas. Há muitos anos atrás existia uma ordem de cavaleiros. Essa ordem de cavaleiros era uma ordem muito poderosa. Eles eram treinados, recebiam a sua espada e montavam dragões. Um dia, um desses cavaleiros resolveu ir para lugares onde ele não deveria ir. Isso fez com que o dragão dele fosse morto. Ele se revoltou, queria um dragão novo, não deram, e ele se volta contra essa ordem, rouba aí um outro dragão e meio que começa um levante. E aí ele meio que forma a sua própria ordem, que é uma ordem mais má, digamos assim, e aos poucos, com todas as pessoas que vão aderindo à sua causa, ele derruba essa ordem. Esse cara aí é alguém bem importante na história hoje, e é o que vai fazer com que toda essa trama se desenvolva. Ele vai fazer alguns aliados, vai ter uma pessoa aqui que vai auxiliar muito ele, que vai dar as explicações, que vai conduzir a gente também, o próprio leitor, nesse mundo, porque quase tudo o Eragon não sabe. Então, enquanto essa pessoa conta pro Eragon as histórias antigas aí sobre cavaleiros, sobre dragões, sobre quem eram as pessoas importantes, sobre como o nome dele tem representatividade, sobre por que talvez ele tenha recebido esse nome, esse dragão, sobre quem é a mãe dele, sobre quem é uma pessoa que ele começa a ter uns sonhos aí estranhos, o leitor também vai se situando. Esse mundo aqui parece ser um mundo muito rico. A gente vê aqui que tem várias lendas e várias tramas se desenvolvendo. Os personagens, eles todos escondem algum segredo, tem alguma coisa pra contar, e a gente vai acompanhar essa jornada. A jornada do Eragon é a típica jornada do herói. Ele vai ter esse dragão saído desse ovo, aí ele vai sair numa jornada onde ele vai passar por algumas aventuras, ele vai conhecer pessoas, ele vai aprimorar os seus próprios poderes. A Safira vai crescer, vai também descobrir do que ela é capaz, até onde ela pode ir, e em algum momento aqui eles vão chegar no seu destino e também lá vão viver uma grande aventura, uma outra grande batalha. Típica jornada do herói. Esse livro aqui é o livro de estreia do Christopher Paolini e ele foi escrito aos 15 anos. Eu vou dizer pra vocês que pra um menino de 15 anos ter escrito essa história, eu fiquei bem surpresa com algumas coisas, porque tem muito autor aí, muito mais velho, que não consegue escrever uma história nem com metade do peso disso aqui. A gente tem vários clichês aqui, tiveram várias coisas que me incomodaram, como por exemplo o fato de que ele tem sempre alguém explicando pra ele tem sempre o Gandalf do lado dele, digamos assim. Quando o Gandalf 1 se afasta, tem o Gandalf 2 que vem consertar e dar as explicações da mesma forma que o outro estava dando antes. Então o protagonista, ele nunca tá sozinho pra descobrir as coisas. Tem toda aquela coisa dessas pessoas que vão passar as informações pra ele serem cheias de mistérios. Então todos eles, não posso contar, agora eu não vou te contar, depois eu te conto e tal. Todos os personagens têm isso, então acaba ficando um pouco repetitivo pra mim. Tem toda a questão de que eles vão caminhar um longo caminho, né? Bem Frodo aí caminhando, vários inimigos, criaturas mágicas que vão interceptar o caminho deles. Mas a história em si eu achei muito interessante e o final me deixou intrigada pra dar continuidade
nessa trama. Porque apesar de ter essas coisas óbvias, apesar de ser uma jornada do herói bem típica, as coisas ao redor desse mundo, né, o background mesmo desse mundo, pra mim ele foi bem apresentado a ponto de eu ficar intrigada pra ir em frente, porque às vezes os autores se preocupam muito em construir a jornada e se esquecem de construir ao redor, de apresentar o mundo. E aqui ele fez as duas coisas ao mesmo tempo, ambas eu diria da maneira mais fácil, né, a gente tem uma pessoa que dá as explicações, e as explicações são tudo que a gente precisa ouvir pra acreditar nesse mundo, mas ao mesmo tempo não é um livro livre de surpresas, a gente se surpreende muito com os personagens aqui, a gente torce muito pelo Eragon e pela Saphira, e são personagens com os quais a gente se apega. Tem uma elfa aqui também que é muito bacana e super corajosa, então a gente também vai gostar bastante dela. Tem o Bron, que a gente também vai gostar bastante. Então os personagens eles vão se alinhando e a gente vai gostando deles. O Eragon parece ser um garoto bem corajoso, às vezes ele tá um pouco recolhido e já no final do livro ele já tá, ok, eu que mando aqui. Tem alguns termômetros ali onde ele quer exigir muita resposta e se contenta em não receber essas respostas. Então ele é meio estável em alguns momentos, mas eu quero ver como ele vai se desenvolver daqui pra frente. A relação dele com a Saphira é muito bacana. Esse livro tem um ar cômico também, porque eles estão sempre trocando piadinhas, né? Ela chama ele de filhotinho, mesmo que quando ela ainda não é um dragão adulto. Aí dizem pra ele, cuida dessa tua lagarta gigante aí. Não vou dizer pra vocês que é um livro super rapidinho de ler, que você vai sentar ali e vai ler numa sentada, porque não é. Ele tem aqui nessa primeira edição 466 páginas, tá? Com alguns esclarecimentos aqui no final sobre a língua antiga, alguns pronunciamentos que eles fazem aqui. E também um guia de pronúncia que é super útil, porque todos os nomes aqui tem alguma coisinha ali, alguma ênfase que é melhor dar. Mas é um livro que você consegue manter um fluxo porque você quer saber o que vai acontecer. Os capítulos, eles sempre acabam em momentos importantes pra fazer um cliffhanger pro próximo, então você fica sempre empolgado pra continuar lendo a história, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. E os próximos volumes são maiores, então eu sei que vai demandar um tempinho maior, mas eu também vou tentar intercalar livro com audiobook pra ficar mais fácil. Meu saldo final de leitura foi que eu dei 3,5 estrelas pra esse primeiro livro aqui. O pessoal me avisou que os próximos livros a história vai melhorar, que com o amadurecimento do autor a história vai crescer também, porque ele vai ficando mais velho, e se ele conseguiu escrever esse livro aqui com 15 anos, eu imagino que ele tenha aprimorado também a escrita dele. Eu já vou tentar pegar o segundo livro no finalzinho de março ou comecinho de abril, pra tocar mais um pouco essa história. Como eu falei, eu queria muito já ter tocado, mas enfim, né, vou respeitar um pouquinho o projeto, porque que chato, né, eu vim aqui convidar vocês pra ler um livro por trimestre e aí já acabo com o projeto logo, né, então não dá. Se você tá lendo Eragon, se você já leu Eragon, me conta aqui embaixo nos comentários quais são as suas impressões sobre esse livro aqui, o que você achou, o que eu devo esperar aí para um segundo livro, sem spoilers, por favor, porque eu realmente não tinha e não tenho ainda spoilers sobre essa história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!